inclusive, valorizá-lo de outra forma. Mas você pode ter um bom, que não seja assim, exatamente o mais antigo, ou que não seja, mas que tem carisma, que a equipe dá o sangue junto com ele. Isso é bom. Então, essa pessoa tem uma competência certificada, ela é líder. E ela precisar depender que um juiz indique, a gente até vai ter dificuldades, vezes que o juiz não vai indicar. Mas a gente pode eleger as nossas possibilidades, pode criar mecanismos para que as pessoas disputem, e que aí, no final, a lista que fecha de quem ocupa essas linhas de gerência, de funções, ou até mesmo de CJs, dentro, claro, do limite que a gente vai poder disputar, que elas sejam aqueles que têm o perfil e o mecanismo que a categoria decidiu. E não porque, entendeu? Às vezes serve de capataz, né? Às vezes tem uma gestão absolutamente... Isso, inclusive, para evitar que as funções sejam utilizadas como um mecanismo de assédio moral. Ou porque depois alguém vai dizer, você tem que trabalhar, não 8, trabalhar 14 horas para mim, porque você tem uma função. E aí, né? A função era para isso? Não. Então, o mecanismo e eles topam discutir isso, claro que a gente não vai levar tudo, né? Mas assim, discutir a introdução da linha gerencial como um mecanismo de carreira, porque ela está lá na lei, né? Ela está lá, os cargos estão lá na lei, só que a gente não tem nenhuma ingerência sobre ele. É algo que tem que ser feito. E está aí para vocês dizerem o que é que vocês esperam para esse tipo de acesso. A pessoa tem que ter quantos anos para começar a disputar? Ou não precisa ter tempo nenhum? Ela precisa ter que tipo de capacitação? Claro que ela tem que ter capacitação gerencial. Claro que ela precisa concorrer com outros que também têm capacitação gerencial na área. Ela tem que ser só daquela área? Claro. É mais fácil ser alguém da área do que alguém que não conhece a área. Mas, se tivermos dificuldade, a gente pode abrir para capacitar em áreas, em locais que não teriam aquele perfil? Não sei. Isso vocês têm que decidir, entendeu? A equipe tem que se pronunciar sobre qual que deveria, né? Tem as características para ocupar aquele espaço, os subordinados podem inferir os seus critérios. É interessante que tenha. Então, vocês têm que se reunir e discutir isso. Tem tempo? Tem. Então, essas premissas estão aqui, porque eu queria falar um pouco da estrutura de cargo, que eu já meio que venho fazendo doses. É que, primeiro, nós temos que ter um quadro unificado. Né? Então, quando eu falo do quadro pessoal, eu estou dizendo de toda a justiça. Segundo, que eu tenho que ter cargos, e aí eu não tenho que ter um cargo, tá? Os cargos estão estão disponíveis a todo esse quadro. Isso significa que para toda e qualquer atividade permanente, nós devemos vedar a terceirização. Se tem atividade permanente sendo utilizada, nós temos que criar mecanismos que eles existam dentro das especialidades, dentro das áreas, né? Ou dos macros processos. Eu preciso garantir que isso não seja objeto de políticas de terceirização, porque é interessante para aquele gestão ou não. Porque um dia é do outro dia é nosso. Então, vejamos, o Poder Judiciário está estruturado em cima de uma política de informatização, de tecnologia de informação e comunicação. Mas nós ainda temos lugares em que existe terceirização da área de informatização, da área de informática profissional de TIC. Nós temos que ter uma política boa para a gente? Temos, inclusive já tem. O CNJ legislou, inclusive, dizendo que tem que ter gratificação. Opa, mas isso não tinha que ser uma coisa discutida na carreira? Será que a gratificação é o mecanismo correto? Ou será que a classificação deles numa estrutura diferenciada, né? Uma classificação com a valorização salarial de acordo com o fazer, assim como para outras áreas, é o que resolve. Nós vamos resolver tudo dando gratificação? Onde é que está o dinheiro para isso?
E aí as pessoas vão todas correr porque resolvem que querem ir para a área de tecnologia, porque é a única que tem gratificação. Entende? É isso que está totalmente diferente. Então, assim, a governança do Poder Judiciário escreve e normatiza coisas que não dialogam com a carreira e que não deveriam mesmo dialogar. As soluções são outras, né? Podemos trazer as ações de treinamento para dentro da política de desenvolvimento, fazendo com que eu mude de padrão por progressão, por capacitação. Claro, várias carreiras já têm. Isso significa que, em vez de obrigar a fazer capacitação para ter, digamos, 3%, acho que de 1 a 3, se não me engano, eu posso ir trocando de padrão com ela. Num período de tempo, que eu não posso fazer isso todo ano, mas assim, se eu conseguir melhorar a minha estrutura, de forma que a minha progressão por tempo e mérito vai até os meus 35 anos na carreira, sei lá, 40, não sei o que é que vai ser, então eu não vou ter 40 padrões, mas eu posso ter 20 e fazer de 2 em 2. E o que é que eu faço no ano que eu não tenho progressão por mérito? Eu faço capacitação. Entende? O que precisa é conjugar mecanismo que o servidor não pare de caminhar. Porque se ele parar de caminhar, ele olha para o lado e como é que se diz? O poder dele de consumo caiu, porque todo ano vai subir. E ele continuou trabalhando e ele continuou se especializando. Por que ele não pode ser valorizado por isso? Eu faço capacitação todo ano, mas o meu percentual é o mesmo? Não. Eu melhoro os AQs, eu vou precisar melhorar os AQs lá fora. Mas assim, é melhor para mim disputar como AQ, fazer uma segunda especialização, de acordo com a área que está, as novas demandas, as inovações, ou é melhor eu fazer um mestrado, levar, sei lá, um trabalho rigoroso que a gente tem dificuldade, inclusive, às vezes até de liberação, porque o mestrado demanda uma produção, né? Você está trabalhando na construção de uma tese, e as pessoas não se motivam por isso para ter, digamos, 3% a mais entre o que ela tinha, digamos, hoje acho que 7,5%, né? Uma pós, e o mestrado seria talvez 10 e 12. Então, para fazer um doutorado, 12%, só se você já quer fazer isso, porque você tem um perfil, né, acadêmico e tal. Em que o doutorado ajuda a grande maioria das áreas? Mas algumas capacitações mais específicas, alguns mestrados, alguns MBAs ajudam. São ferramentas mais ágeis e mais direcionadas ao fazer? Sim. Então, por que a gente mantém a estruturação só com a possibilidade de especialização, mestrado e doutorado? Por que não alterá-las e prever outras formas? Tem? Tudo isso hoje alterando pode não gerar custo nenhum, mas é interessante que tenha, porque isso abre um outro leque de busca de capacitação dos servidores para aquilo que a instituição precisa. Agora, nós vamos aplicar esse conhecimento? Temos que aplicar esse conhecimento. E aí, qual é o segundo momento? A aplicação desse conhecimento me dá também condição de mudança de classe. Entende? Os mecanismos cruzados trabalham para que você vá fazendo um caminho, uma carreira que é só sua. Alguns vão querer não fazer. Ah, não tenho tempo, não sei, estou motivado. Outros vão achar, ótimo, eu quero fazer isso. Ah, saiu agora, nós vamos atuar agora com sustentabilidade ambiental. É verdade. Quais são as políticas de capacitação de sustentabilidade ambiental propostas pelos tribunais? Abrange quais áreas? Tem transversalidade? Não tem? E isso nós precisamos construir. Porque do momento em que eu tiro, né, estou tirando o papel, o uso do papel, do momento em que eu... E o que é definição de sustentabilidade também, né, ao meio ambiente, né, as condições de salubridade e tal. Como é que eu estou trabalhando para remover isso, por exemplo, dos arquivos, né? Qual é a minha... E aí eu pego gente da área administrativa, da área de infra,
para me especializar em coisas que dialogam com a ideia da sustentabilidade, né? Isso é uma outra área, gente. Por que não valorar, abrir essa movimentação? E aí o último de todos os elementos de desenvolvimento é o padrão de vencimento. Nos basta 13 padrão? Não. Vamos mexer nisso agora? Não. Mas vamos aprovar que a gente precisa de mais padrões? Claro. Já pensou em trabalhar 14 anos, 40 anos ou mais, pagando pedágio e não sei o quê, por causa das mudanças da aposentadoria e estar no padrão 13? Nós já temos uma discussão anterior que é de volta aos 15, né? Ou de pagar pelo menos o povo que nós temos aposentados que não foram abrangidos na época do reenquadramento, né? Nós temos o pessoal do padrão 14 e 15 que também não foi, e que do jeito que está embolado não será, mas nós podemos fazer uma movimentação agora de realinhamento da estrutura. Não para o primeiro momento, mas aprovar o conceito. Vocês precisam aprovar que no segundo momento tem que ser. Por isso, a definição de que vocês têm que ter uma matriz salarial justa, etc, etc. Custa dinheiro? Não, mas encaminha para esse tipo de desenvolvimento. Então, é o desenho da estrutura que vocês têm, a necessidade de comportar essas mudanças, né? Essa política de gestão do CNJ, inclusive, pega essa nova estrutura de desenvolvimento salarial, e a modernização ela precisa incluir tanto a mobilidade vertical como a horizontal, vinculada à valorização salarial, valorização do fazendo cargo e política concreta de fomento. Então, vamos precisar de cursos de formação e de capacitação, precisamos de um financiamento, né? Já estou terminando. E aí, todas as opções, né, que vocês podem ter, mérito, né, horizontal, vertical, mudança diária, né, tudo isso vocês podem dialogar com progressão e promoção. Por isso que é legal pensar numa estrutura de futuro, isso é segundo momento de discussão, tá? Classe, nível de capacitação, padrão de vencimento, tudo isso precisa ser revisto. Olha aqui, nós em 2008 já pensamos isso. Então, no segundo momento, dentro do mesmo cargo, nós temos que pensar o que essas classes vão conter, quantos níveis de capacitação a gente pode trazer para dentro, né, como mecanismo de mudança, e quantos padrões a gente quer. Porque se eu não quiser fazer nada, eu vou ficar ali e vou vir até o final da minha vida fazendo progressão por tempo e método. Mas se eu quiser evoluir diferenciadamente, eu também venho aqui na capacitação. E se eu quiser mudar de área, mudar de classe, mudar de atribuição de tarefa, eu posso fazer de lá para cá. O que eu quero dizer é que você tanto pode estar aqui, como aqui, como aqui. Mas salarialmente isso tem muita diferença. De quem isso vai depender? De você desejar e constituir isso. Agora, isso não acontece do jeito que está hoje? Não. A gente precisa incluir o regramento. Então, quando a gente discute lá na frente essas outras questões, como a própria discussão da sobreposição, ela existe para que a gente possa trabalhar um mecanismo como esse. A gente não está querendo que as pessoas façam sombreamento pelo simples fazer. Elas precisam ser reconhecidas naquelas atividades em que elas estão. Então não adianta o discurso dizer assim, nós técnicos queremos ganhar igual ou pelo menos 70% do salário de analista porque nós fazemos a mesma coisa. Nós precisamos comprovar que fazemos a mesma coisa. Nós precisamos colocar na lei que nós sombreamos áreas e que tem coisas que os analistas vão fazer que nós não faremos, né? Que os técnicos não farão. Assim como tem coisas que são da natureza da transversalidade. Todos fazem. Cada qual, o analista pode fazer na sua fase inicial aquilo que o técnico já faz na fase intermediária ou final. Entende? É aí onde a área de sombreamento acontece. Porque é lógico dizer que quando você entra para o mesmo processamento de trabalho, quem entra, mesmo que seja num grau de complexidade superior, no primeiro momento dele, ele tem muito saber
de formação acadêmica, mas ele não tem desenvolvimento da prática? Não tem. E quem vai ensinar pode ser alguém que tenha, inclusive, uma formação de acesso, não, né? Não necessariamente a formação que a pessoa tem. A formação de acesso do cargo ser inferior, mas ela já se desenvolveu e tem capacidade de formá-lo e de treiná-lo? Claro que sim. Por que essa pessoa vai ganhar menos que ele? Se ela está fazendo treinamento, se ela muitas vezes é chefe, né? Então, precisa legitimar num processo da lei esse mecanismo. Ela vai chegar e já vai sentar na janelinha? Não. Mas ela vai ter a possibilidade de chegar lá e fazer aquilo que ela quer. Todos os cargos têm que ter política de desenvolvimento para chegar aonde quer. Por isso o sistema de progressão. Por tempo, por mérito, por titulação, funcional, que é a mudança de classe, está vendo? Mudando horizontalmente na mesma posição, mas mudando de especialidade, né? Mudando verticalmente, né? Por promoção e por progressão vertical, mudando de classe, né? Trabalhando essa constituição de interstícios, porque é preciso, sim, né, garantir um manejo para que você possa fazer uma coisa e outra, sem ir para o fim da carreira de uma hora para outra, né? Tempo de serviço hoje é uma coisa que a gente não tem puramente por antiguidade, mas tem nos estados ainda, mas é uma contradição de você ter, se a gente tem hoje discussão de política de desenvolvimento e capacitação, porque é preciso fazer a diferenciação, mas a gente, por que não, né? Não agora, mas em uma das muitas tarefas que a gente tem para discutir com os outros servidores públicos, num momento mais de organização, de alteração da 812, o adicional do tempo voltar. E por que não, né? A gente não pode partir de que acabou, acabou. Nós podemos tentar recuperar ferramentas que são importantes. Então, alterar o interstício, por exemplo, da progressão de mérito, ou de tempo, como a gente fala ainda aqui, que é tempo e mérito, de 1 para 2 anos, inserir a de capacitação no meio é bom, né? Inserir a titulação também como uma possibilidade de mudança de classe é importante. A funcional, que é quando você muda de especialidade, aí eu queria mostrar, olha só. Dentro do mesmo cargo, na mesma classe, você pode, na mesma área, mudar de especialidade, né? Sair de uma... Digamos, eu estou na área de orçamento, planejamento e gestão. Um momento eu posso estar na gestão, um momento eu posso estar fazendo planejamento. Ou cuidando do orçamento. Para cada coisa dessa, a gente tem uma atividadezinha. Eu mudei, mas eu não saí do meu mecanismo. Mas aqui eu posso mudar de classe. Eu fiz um baita de uma capacitação, quero ir para uma atividade mais complexa. Eu mudei dentro do cargo de uma especialidade X para Y, para a classe B, C ou D. Né? E mantive a área. E eu posso também mudar de área, de classe e de especialidade. O que é que eu preciso? Ter um programa de capacitação, né? Ter uma nota de corte, que a gente vai fazer capacitação e vai fazer seleção, fazer um banco, porque as pessoas não vão ser chamadas, porque já estou terminando, viu? Não vão ser chamadas porque são bonitas, porque têm os olhos verdes ou castanhos ou pretos, mas sim pela sua nota. A seleção, ela impede que você, um banco de seleção, na promoção, por funcional, impede o mecanismo de eu escolher quem eu quero. Eu pego o número. A mesma coisa no concurso. Não é? Quando entra no concurso, não tem que obedecer o critério da pontuação, a linha de corte? É a mesma coisa aqui. Para isso, eu preciso disto aqui. Conselho de normatização, supervisão e atualização da carreira. Ou comitê, ou o que queiram chamar, desde que seja um instrumento permanente, posto em lei, que garanta esse espaço para a gente ir atualizando e modernizando a carreira. E nos regionais de fiscalização, porque a tendência das instituições, inclusive dos tribunais, por conta da autonomia de ir fazendo, né,
alterações infralegais é enorme. Então, precisa discutir, precisa formular, disputar o modelo que a gente quer. Não tem debate simples. Uma escolha que a gente faz renuncia a muitas outras. Não se esgota, mas a gente tem que saber o que é a atividade permanente que a gente defende, e o que é que não é, o que a gente acha que tem que voltar, o que a gente acha que está superado e o que a gente acha que tem que criar. Certo? Esgotar esse debate sobre modelo de remuneração, que a gente precisa saber o que a gente quer mesmo, né? Qual é a melhor estrutura que se adequa e se a gente precisa de área ou não. E para finalizar, o plano de carreira é esse instrumento, funciona como um mecanismo de consenso. É o que é bom para mim e é bom para a organização. E isso significa que a gente tem uma necessidade institucional que bate com as nossas capacidades e qualificações para o trabalho e que gera contrapartida pecuniária. Gente, obrigado. Acho que aqui eu acabei, né? Pedir uma salva de palmas para o nosso palestrante, convidá-la aqui para compor a mesa com a gente. Gostaria também de convidar o nosso indicado para participar do GTN, Hélio Diogo, oficial de justiça, presidente da SOJAF, para compor a mesa. Convidar também o técnico judiciário da Justiça Federal, Hélio Diogo, da Justiça do Trabalho. Convidar o técnico judiciário da Justiça Federal, que foi o nosso indicado para ser o suplente do GTN, Helder. Para compor a mesa, né? E fazer um agradecimento, um belo debate. Queria coletar, conforme o edital, né? A organização do evento, queria coletar as perguntas, né, de vocês. E coletando as perguntas, né, quem quiser fazer as perguntas já podem elaborar, que a gente vai coletando, né? Aí vocês me ajudam aqui na mesa se tem alguma pergunta igual, né? E queria passar uns informes para aqueles que não chegaram no horário, né? Na verdade, eu queria convidar também para compor a mesa os dois coordenadores da FENAJUF, né, que fazem parte da comissão instituída pelo STF, né, e fazem parte do GTN, tendo em vista que são da cadeira titular do Grupo de Trabalho Nacional, que seriam os dois coordenadores da Justiça Eleitoral daqui de Minas Gerais, um deles, inclusive, o coordenador-geral, Júlio Brito, e o Rodrigo também da Justiça Eleitoral. Os dois, infelizmente, não estão aqui, mas eu queria que eles estivessem fazendo parte dessa composição da mesa, principalmente para passar informes do que está acontecendo, né, e o que já aconteceu nas 4 reuniões da comissão instituída pelo STF, e passar informes também sobre a reunião que já teve do GTN, da FENAJUF, né? Mas infelizmente eu acho que eles vão chegar na hora da Assembleia, mas não tem problema, né? Mas eu queria colocar isso, que seria de suma importância a presença dos dois aqui nesse seminário que está abrindo as portas para esse tema tão importante que é o plano de carreira, né? Dentro dos informes, eu queria passar para vocês o seguinte: por que o dia de domingo aqui para tratar de carreira, gente? Exatamente, eu estou de férias desde quinta-feira na FENAJUF e tal, mas estou fazendo esse trabalho. Por quê? Porque o seminário para o domingo, a gente não tinha outra data, porque a gente já tinha marcado, já tinha agendado o seminário sobre combate ao assédio moral, que terminou ontem, do CITRAENG, né? E essa data principalmente foi marcada porque estava previsto uma reunião, né, do comitê do STF para essa semana, para o dia 8. E foi adiada essa reunião do comitê do STF para o dia 16 e 17 de novembro. E além disso, a gente já tem também agendada a reunião do GTN para o dia 12 de novembro. Então temos que acelerar. Agora, o mais grave que eu queria passar para vocês, né,
Queria deixar essa clareza para os servidores aqui que estão presentes, para todos os 5.200 filiados, a base de 10 mil servidores, e como a gente vai colocar no YouTube, passar isso para os 125 mil servidores do PJU, porque o Supremo, o Comitê do Supremo Tribunal Federal, composto inclusive pela nossa colega presente aqui, a Vera, que é uma das palestrantes, né, que é uma das colaboradoras, o Supremo instituiu como teto para discutir todo esse debate, viu, Lúcia? Para discutir todo esse debate até o dia 19 de dezembro. Então temos até o dia 19 de dezembro para tentar esgotar o máximo de questões que não estejam ligadas à parte financeira nessa questão de carreira. Então a gente vai trabalhar hoje as questões de carreira que não estão ligadas à parte financeira. Uma coisa também que teve que fazer antes, por causa do feriado que tem, no dia 14, e se fizesse sábado, domingo na perna, ia prejudicar o feriado deles. Você lembra? O feriado do servidor do TRE passava no dia 14. Por isso a gente teve trabalho na época. Com certeza. Alexandre, mas por que esse debate do plano de carreira não seguiu? A gente estava com um trabalho coordenado no Citraeng, com os diversos núcleos, né, os segmentos da categoria, e esse trabalho foi suspenso em virtude da greve, da reposição salarial. Então a gente está retomando, e eu queria dizer para vocês aqui com bastante alegria, esse trabalho vai ser agora um trabalho contínuo. A reposição foi aprovada, não era aquela reposição que a gente sonhou, mas foi uma reposição aprovada dentro de um cenário econômico no Brasil super difícil. Então isso a gente pode até considerar como uma grande vitória, e foi uma grande vitória, né? Então aprovamos o SPL e suspendemos a questão da carreira, mas vamos retomar com força total. E já queria dizer o seguinte, a diretoria do Citraeng já conversou, já deliberou que vamos fazer uma agenda, um calendário de carreira, tendo em vista esse teto instituído pelo Supremo Tribunal Federal do dia 19 de dezembro de 2016, já vamos tentar fazer outro seminário desse e outra AGE para esse mês de novembro. Para esse mês de novembro, se a gente conseguir dois seminários no mês de novembro, vamos tentar, mas se não der, a gente vai fazer um seminário. Mês de dezembro também, a gente vai tentar fazer 2, se não der, a gente faz 1, porque se não der, porque tem um recesso do mês de dezembro. E nesses seminários e nessas 2 assembleias, a gente vai tentar trabalhar as questões